Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um curso de formação. Hoje eu vou refletir com vocês, trabalhar aí uma chave de leitura para que você possa compreender o livro aí do Êxodo, especificamente o capítulo 20, que fala sobre o Decálogo, os 10 mandamentos. Muitas vezes nós aprendemos, seja na catequese e outros lugares, os 10 mandamentos apenas como um corpo doutrinal dentro do judaísmo que devia seguir à risca. Esquecemos de contextualizar esses 10 mandamentos e entender aí profundamente o que os autores do livro do Êxodo quis nos revelar. Eu vou utilizar com vocês aqui a reflexão de um grande biblista, Carlos Mester, nesse livrinho aqui, Bíblia, o Livro da Aliança, onde o Carlos Mester analisa do capítulo 19 ao capítulo 24. Então, o primeiro ponto de chave de leitura é entender que do capítulo 19 ao 24 nós estamos dentro do coração do livro do Êxodo. Especificamente, nós estamos diante de um roteiro litúrgico, de um roteiro de uma celebração. Então, do capítulo 19 ao capítulo 24, nós temos aí um roteiro celebrativo com 5 etapas. Que não cabe aqui dizer quais são essas etapas, apenas entender que o Decálogo é o segundo passo, quando a comunidade então escuta Deus. Um dado importante para entender o Decálogo está na sua introdução. Se eu pego aqui a Bíblia, estou aqui com a Bíblia de Jerusalém, diz aqui no início, eu sou Yahvé teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão. Então, sem ler, o Carlos Mester chega a dizer que essa parte é o prego do grande quadro. O quadro é os 10 mandamentos. Essa frase, eu sou Yahvé, teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão, seria o prego. Não é possível o quadro se sustentar se não for a partir, então, disso que nós chamamos aí de prego, que é justamente aí essa frase introdutória do texto. Então, sem esse pano de fundo, a gente não entende muito bem aqui os 10 mandamentos. Nós não podemos esquecer que o livro do Êxodo fala de um Deus que se apresenta como libertador, mais até do que criador, que esse Deus escuta o clamor do povo, as angústias do povo, e que desce para libertar esse povo. Portanto, aqui nós estamos diante de respostas que Deus dá a esse povo. Vocês querem deixar de ser escravos? Sigam então essas 10 aqui leis. Então, os 10 mandamentos, na verdade, são respostas de Deus para formar um povo livre. Não adianta ter o corpo livre se a mentalidade ainda continua escrava. Então, através dos 10 mandamentos, Deus ele vai dar as soluções para que esse povo seja livre, que saia dessa casa da escravidão. É nesse sentido que nós lemos os 10 mandamentos. No primeiro mandamento, que vai dizer o seguinte, lá no capítulo 20 do livro do Êxodo, vai dizer o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Aqui um ponto importante, não se abole aqui o politeísmo, não terás outros deuses, portanto existem outros deuses. Apenas no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, Deus vai então ser exclusivo, vai ser único. Aqui ainda nós estamos num processo de construção do texto. São 4 mãos que escreve o livro do Êxodo. A mão chamada javista, a mão chamada eloísta, a mão chamada deuteronomista e a mão chamada sacerdotal. Durante aí pelo menos, no mínimo 300 anos para esses textos serem compostos. E aqui então, não terá outros deuses diante de mim. E aí continua, não farás imagens, não se ajoelhará diante desses deuses. 3 pontos, portanto, são importantes no primeiro mandamento. Apenas Yahvé, adorar apenas Yahvé como Deus, tá? Segundo, não fazer imagens. Terceiro, não ajoelharás diante desses outros deuses. Vamos analisar cada ponto desse aqui para entender o primeiro mandamento. Um dado importante é que na casa da escravidão, o Egito, o faraó era filho dos deuses.
As imagens que eram feitas do faraó era justamente para que as pessoas ajoelhassem e reconhecessem a sua majestade. Se a gente continua seguindo essa religião que oprime, um faraó que usa do mecanismo religioso para oprimir, nós vamos continuar escravos. É necessário seguir um Deus que liberta, uma religião que liberta, uma religião que dá vida. Diante de ti tenho a vida e tenho a morte. Vocês preferem seguir o Deus da vida, o Deus da liberdade, ou os deuses da escravidão? Então essa é a proposta que Deus faz. Seguir o Deus da vida ou seguir o Deus da morte. Seguir o Deus da liberdade ou da escravidão. Então não farás imagens é justamente a tentativa de que esse povo seja livre e se forme como um povo livre. Não fazer imagens, já falei, eram feitas imagens do faraó, de outros deuses. Então essa interdição é no sentido de que você rompa com essa religião opressora. E aqui um dado importante, quando a gente observa Jesus de Nazaré, a única imagem de Deus no mundo que deve ser resgatada é a imagem do ser humano. Essa religião do Egito, ela desfigurou a verdadeira imagem de Deus através do ser humano, homem e mulher, que foram escravizados. Jesus, ele resgata essa imagem do ser humano como sendo a imagem de Deus. Lembra lá no livro do Êxodo? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. A religião do Egito era uma religião que oprimia e que desfigurava essa imagem de Deus. E o terceiro ponto, não ajoelharás diante desses deuses. Quer dizer, não se submeta a uma religião que oprime, não se submeta a uma religião que tira a vida, não se submeta a uma religião que escraviza. Jesus Cristo, se a gente pega ele como exemplo, ele nunca se ajoelhou diante de nenhum sistema opressor e diante de nenhuma religião que desfigurava a imagem de Deus, do ser humano, e ou pervertia ou oprimia as pessoas. A grande crítica de Jesus aos fariseus, por exemplo, aos escribas e também aí aos doutores da lei, é que eles estavam usando a religião para escravizar as pessoas. Então hoje eu analisei com vocês aí a introdução e o primeiro mandamento. Vamos fazer pequenos vídeos aí refletindo um pouco mais sobre isso. Um abraço, até o próximo programa.